Pod Saúde, com Claudete Troiano. Estamos nos aproximando do Natal e eu queria abrir esse episódio agradecendo a Frêmia, o Hélio Silliman, que é o nosso diretor, e a todos vocês que fazem parte da equipe, desejando um Feliz Natal, um ano bem lindo para todos nós. O Pod Saúde foi criado para levar informação correta sobre saúde para você em qualquer canto do mundo. E o retorno que nós estamos recebendo é gratificante, de pessoas agradecendo essas informações precisas, de bons não, ótimos profissionais brasileiros, grandes médicos, grandes nomes já passaram por aqui. E hoje nós resolvemos, então, fazer um apanhado disso, mostrar para vocês o que é o Pod Saúde, quem já passou por aqui e o que falou de tão importante sobre a sua saúde, a do seu filho, do seu marido, da sua mãe, sobre a saúde animal, saúde financeira, saúde espiritual. Preste atenção, espero que você goste e Feliz Natal. Beijo! Doutora Jaqueline, qual a doença do coração que mais mata hoje? Qual é a taxa de mortalidade no Brasil? Infarto. A taxa de mortalidade é ao redor de 12%. Claro que a gente tem que melhorar, depende de ter grandes centros que esse valor é menor. O atendimento, o primeiro atendimento, por isso que é importante, a gente sempre recomenda. Dor no peito, não fica em casa tomando chá, não. Vai no médico, nem que ele pode dizer, não é nada. Mas é o médico que tem que dizer para você isso. Dor no peito não é uma coisa para você achar que qualquer coisa vai passar, que é o estômago, que é o que o pessoal fala, que é uma dor à toa, não tem importância. Não, tem que ser investigado. Mas não é diferente porque a dor do infarto? Claro que sim, mas uma dor, uma intensidade, que a pessoa está incomodada no meio da madrugada, vai para um hospital. Como a gente deve tratar a nossa vagina? Ai, claro, tão importante essa pergunta para conhecimento de todo mundo, né? Eu falo assim, isso devia ter lá no colégio, para as crianças aprenderem. Então, é o seguinte... Tanto os órgãos genitais femininos e masculinos, eles têm invaginações. Então, potencialmente, é uma mucosa que ela já tem por ela mesma uma secreção. Então, é úmida, é como se fosse uma boca. E ela, continuadamente, essa pele que constitui essa região do nosso corpo, tem essa informação genética de continuadamente ser molhada. Então, ela já tem essa umidade própria. Na hora da higiene, o que a gente sabe, o que a gente tem de estudo comprovado? A gente sempre usar sabonetes que não sejam bactericidas, porque se você pensa num sabonete potencialmente que faz uma propaganda, que ele tem essa ação, todo sabonete é bactericida. Então, o sabonete ele é feito para justamente fazer a higiene e matar a bactéria. O que a gente tem que usar? Os neutros, então sempre de glicerina, sem cheiro para não ter alergia, né? Sempre sem pigmento, sem potencialmente grandes quantidades cosméticas, sem exageros, nunca hiperlavar. Fazer a higiene em excesso também é um problema, porque você tira a sua proteção natural. Sempre, no caso da higiene feminina, somente a parte externa do órgão genital, que é a vulva, que são os grandes lábios e os pequenos lábios, passando com cuidado a mão entre as dobrinhas para tirar todo o esmegma, que é o nome científico da quantidade que a gente tem ali, um pouquinho a mais de oleosidade. E o maior e mais importante cuidado é na hora de você fazer... secar. Na hora da gente se secar, tem que tomar cuidado, porque geralmente as toalhas são felpudas e as invaginações são delicadas. E é difícil você conseguir fazer, secar bonitinho essa região que é invaginal. Então, não dormir, a privação do sono é um estresse para o nosso corpo. Então, nosso corpo está se preparando para uma guerra, por exemplo. Aí, como que a gente se prepara para uma guerra? A gente se alimenta bastante, faz reserva, né? Para ter bastante energia se faltar comida. Então, privação do sono altera muito o metabolismo e aumenta o apetite. Então, 2, se não dormir direito, vai engordar. Quer emagrecer, durma bem. Não coma a comida daqui. Mas o hospital não deixa entrar comida de fora. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade. E a sua mãe? Louca, né? Enlouquecida. Eu tive que proibir os meus pais de irem me visitar no hospital porque eu tava ficando louco com a loucura deles, achando que eu tava louco. Você acreditou, eu acho que naquela primeira luz que ele conta aqui, né, no início da nossa conversa. Você tinha que fazer alguma coisa, já que você já estava na pior mesmo. Não, mas os médicos já tinham te desenganado.
Mas o meu raciocínio ao mesmo tempo, era muito prático, porque aquilo que eu falei pra você, se eu tô querendo me curar, faz muito mais sentido eu escutar quem pode me curar do que quem não pode me curar. Que já te deu o diagnóstico. Eu falo, essa foi a melhor falta de opção que eu já tive na minha vida. O que é um ácaro? O que é o ácaro? O ácaro é uma aranhazinha pequenininha, microscópica, né? Ela é muito bonitinha, se você olhar lá na internet, vai ver o ácaro andando. Nossa, mas ele é muito pequeno, né? Tendo muito, filhinhos, muito né? Tem ele filhinhos? namorando. Muitos filhinhos? No ambiente microscópico, ele é imenso. O ácaro é imenso no ambiente Uma microscópico. baita aranha. Né? No pé do ácaro, uma bolinha do pé do ácaro é uma bactéria. Ele é enorme perto dos outros seres microscópicos. Ele é quase visível ao olho nu. Quase, ele está no limite da visão humana. E ele tem muitos filhos? E ele tem muitos filhinhos. Eles têm 20, 30, 40 filhinhos por mês. Eles vão Por crescendo. mês? Sim. A população de ácaros num colchão vai aumentando, ao ponto de alguns anos você tem 10, 20% do peso do colchão é de ácaros. O leite materno é algo tão absurdamente assim, impressionante que ele segue sendo descoberto, né? A gente tem, a própria indústria tem laboratórios gigantes para estudo do leite materno para tentar fazer com que as fórmulas se assemelhem o máximo possível. Um antibiótico natural? Exatamente. Então, o leite materno não é só comida, né? Ele é, claro, isso é o mais óbvio, né? Garantir ali o crescimento e a parte nutricional, mas a gente tem toda a parte de anticorpos que passam pelo leite materno. Hoje a gente sabe que além dos anticorpos existem substâncias que não funcionam como anticorpos, mas eles ajudam as células de defesa do bebê a combater as bactérias. Isso é uma descoberta recente, assim, fantástica. A gente tem outras substâncias que ajudam o intestino a funcionar melhor, ajudam as bactérias boas que a gente comentou a funcionarem melhor e fazer a função de auxílio no nosso organismo. Quais são os sintomas, os sinais que devem fazer com que essa pessoa procure um médico? Ou porque é Alzheimer ou algum outro tipo de demência? Qualquer tipo de queixa de memória que está prejudicando o seu dia a dia. Por exemplo, tem muito paciente que procura o neuro, procura o psiquiatra, porque ele está tendo problema no trabalho. Começou a prejudicar o trabalho, teve queda do rendimento, às vezes não está indo bem na faculdade, é jovem, mas está tendo problema na faculdade, está tendo problema na escola. E aí o que o médico vai fazer? Vai fazer investigação. Normalmente, também pouca gente sabe, tem muita causa metabólica. O que é causa metabólica? Endocrinológica, o hipotireoidismo é uma causa que o paciente queixa de memória. Deficiência de vitamina B9, vitamina B12, pode dar uma queixa de memória também, né? Tem pacientes que têm lesões cerebrais, tumores cerebrais, que comprometem a memória. Como a gente falou, o cérebro não tem cada área responsável por uma coisa. Tem pacientes que têm lesão na região temporal, que pode dar isso. Tem pacientes que têm crises. Você fala assim, mas crise de queixa de memória, ele tem às vezes crise de ausência. Então essa ausência faz com que ele, como se estivesse fora de si, e depois volta e a família, por que ele está ali, ele está meio esquecido, está tendo dificuldade. Tem paciente de transtorno de déficit de atenção. Independente da idade. Independente da idade. Por isso que assim, você tem uma queixa de memória que está sendo recorrente, procure ajuda. Quem é mais forte para dor, o homem ou a mulher? Essa é capciosa, né? Ó, pelos estudos, as mulheres sentem mais dor, né? Pelos estudos. Mas são mais fortes? Então, assim, Aguentam mais dor? essa resposta, Justamente por para isso? mim, ela é bem clara. As mulheres sentem mais dores. Se você pegar um estudo, um homem e uma mulher submetidos à mesma cirurgia, a mulher vai referir mais dor. O homem reclama mais que a mulher. Ah, tá certo. Entendi. Assim, quando a gente vai pra estudar, Que né, safados, gênero... Né? Não, peraí. Gente, Eles sentem menos e ainda reclamam. você já não viram o homem com gripe, gente? Nossa, parece que tá morrendo. Um dos grandes perigos, ganho de peso. Quem dorme mal tem vontade de comer mais. Dormir mal engorda. Dormir mal engorda. Bastante. Por quê? Porque nós afetamos hormônios que estão ligados tanto com a fome quanto à saciedade. Então, uma noite mal dormida é o suficiente para que eu apresente mais fome. E como a gente costuma dizer, normalmente não é a fome de uma saladinha, né? É a fome de alguma coisa mais gordurosa, mais calórica, com mais açúcar. Por que será? Tem a ver com o nosso centro de recompensa dentro do cérebro. Então, sabe aquela coisa assim, eu dormi tão mal, eu mereço? Então, a gente ativa essa região também dentro do cérebro.
você falou algumas vezes nessa entrevista sobre levantar peso, não é nada bom ficar levantando peso por aí, não. Desde sempre, né? Terrível, terrível. Nós não somos super-homens, nem vocês são super-mulheres. Sim. Eu E a brinco- gente, olha, a gente afasta a máquina de lavar roupa, né? Cama. Nossa, cama, afasta sofá para limpar, que besteira, a gente morre, ninguém eu nem fez a gente atendi uma limpou. paciente e falei, você tem carregado peso? Ela falou, não, doutor, só levei um colchão do térreo para o meu andar de cima. Eu falei, meu Deus, você fez isso e fala que não carrega peso? Entendeu? Mulher carrega muito peso. Mulher, nossa, a sobrecarga da mulher é muito grande. O tempo todo, o E tempo Claudete, lamentavelmente, depois da menopausa, a encrenca é maior. É pior. A encrenca é pior. Eles precisam de medicamentos contra pulga e carrapato? O gato pega pulga tanto quanto cachorro e carrapato? Tanto quanto. E, inclusive, existem algumas doenças né, que causam alterações graves, como anemias graves, e podem levar o gato à morte por picada, por algo que é transmitido por uma picada de pulga, né? Então, não só pela dermatite, pela coceira que pode causar, também por essa questão de saúde em relação à pulga, e carrapato a mesma coisa. Então, sim, tanto cão quanto gato, obrigatório o uso de antiparasitários. Sempre me disseram que seria bom castrar a fêmea ou as fêmeas que você tem para evitar câncer de mama. É verdade? Sim. Relação específica ao câncer de mama, a castração tanto de fêmeas quanto de gatas precoce, né? Ela é um fator... Tanto em cachorro como em gato. Tanto em cães como em gatas, é um fator decisivo no risco de aparecimento de câncer de mama. E eu faço isso manualmente também. Se eu tiver uma gordurinha aqui que eu quero tirar, eu vou saber tirar ela. Eu posso apresentar no ar aqui no teu programa. Tá, mas você tira com o quê? Com sulfato de magnésio, vinho tinto e chocolate. Mistura os três, não? Não. Você vai tomar uma taça de vinho que vai estimular... Gostei dessa dieta, né, gente? Para perder peso ainda, gordura local. Não, e te estimular a tua energia. Toma uma taça de vinho tinto seco. Mas tem que ser com comida, não vai tomar de estômago vazio. Sim, e um uma pedacinho taça de chocolate. Tá. Meio amargo? Amargo. Amargo. E junto. Tá. Aí vai te dando um calorão, que estimula a tiroide, a termogênese, que é uma maneira de fazer calor interno. Para perder caloria. Faz o calor interno, que é a termogênese, ativa a tiroide. E externamente você mistura um copo de vinho, um copo de água e sulfato de magnésio recristalizado. Pode comprar na farmácia, claro que eu indicando um lugar que é mais seguro, porque esse sulfato de magnésio é usado nas piscinas para decantar sujeira para baixo. Ah, sei. Tá? Esse mesmo, mas é de farmácia, é recristalizado, não é o mesmo que bota lá, mas é sulfato de magnésio também. E mistura, molha as bandagens e enrola onde você quer perder. Por exemplo, se eu quero entrar numa roupa que não entra, eu faço isso. Se o braço estiver gordinho, faz no braço. Molho, faço e deixa quanto tempo? Pode medir antes e 40 minutos depois mede de novo, perdeu 4, 5 centímetros. Nossa, que é incrível, é incrível. Mas você molha só uma vez ou tem que ficar molhando? Não, molha e enrola. Molha uma deixa. vez, enrola. Tudo que sobrou do vinho com coisa, bota em cima da bandagem, bota um plástico para abafar. Tem que abafar bem. Não pode botar cobertura elétrica, porque resseca e aí não penetra, não adianta. Né? E eu faço um macacão assim, todo laminado, boto a pessoa dentro, boto bastante cobertor, tem que fazer bastante calor externo para competir com o calor interno. Entendi. E é isso que faz a queima da gordura. E queima assim na hora, em 40 minutos já dá diferença? 40 minutos você faz o xixi escuro, cheio de gordura. Inclusive, cenoura e beterraba é a dádiva para o cérebro, para a memória. Porque ela tem as vitaminas exatas que estimulam a memória. Se você comer todo dia, não precisa ser todo dia, mas umas 4 vezes por semana, beterraba e cenoura... Mas elas podem ser cozidas, não? De ou tem que ser in natura? maneira. De qualquer jeito? Às vezes eu cozinho elas com casca e tudo, que fica mais fácil depois de tirar. E depois eu faço um purê das duas, e com batata doce, que tem vitamina A, incrível. A batata doce é a campeã da vitamina A, né, para os olhos. Para dar claridade nos olhos, para dar visão melhor, para quem tem catarata. A batata doce é a campeã.
Né? Tem que fazer parte da alimentação. Então, ó, já descobrimos aí batata doce, iogurte, né? Com aquele tipo de lactobacilos. A beterraba. A beterraba. Que uma beterraba equivale a um copo de vinho. E é também aquela história do vermelho escuro, né? Escuro, porque são altamente rejuvenescedores. Mas o rejuvenescimento, toda a pesquisa que eu fiz, todos os médicos, muito do Canadá, eu fiz a maior pesquisa foi no Canadá, sobre o cérebro, que a beterraba e a cenoura não te deixa ter esquecimento. Tá. Por exemplo, quanto menos você come, mais você vive. É verdade? Juro. Quanto menos você comer, mais o teu organismo faz esforço para sobreviver. Quanto mais você comer, ele fica preguiçoso. Não preciso da minha memória, não preciso de nada, tá tudo lá na minha mão. Aí trabalha pouco. Trabalha pouco. E aí as enzimas vão ficando lentas, não vão trabalhando, e se não te der um choque nelas para elas se ativarem, então sempre saia da mesa com fome. Essa é a minha lei. Porque o vinagre de maçã, ele é uma dádiva também, né? Se você tomar uma colher de vinagre de maçã em jejum com água e um pouquinho de mel, você equilibra o teu pH. Ai, olha que importante. E altamente rejuvenescente. Ele é contra a herpes, ele é contra tudo, porque ele te protege o pH. Nossa, meu Deus. Espera aí mais uma para eu anotar aqui. Uma colher de vinagre de maçã. É só o que eu uso. E tem que ser aquele sem conservante, sem corante. Tá. Né? Com mel. Água e mel. Água, um copo de água, um copo desses daqui. Tá. Fica igualzinho a champanhe. Um copinho assim. É mesmo? Igualzinho a champanhe. É uma delícia. Você toma em jejum. Olha. E você põe um mel a gosto. Né? Tá. Quem é diabético pode botar o xilitol, uma coisa assim, para adoçar. E todo dia em jejum? Todo dia em jejum. Você Nossa. modifica o pH da urina. E o pH fica correto? Fica correto. Pode medir o pH da urina e toma ele e mede de novo. E o pH é muito importante, muito. Que você fala. Você fala tudo, bastante. É tudo. Cada pH tem a sua alimentação adequada, que é isso que eu faço, uma análise de cada um para saber qual é o seu pH, qual é o seu índice de absorção e divido qual é o seu tipo de energia. Porque qualquer coisa que você tenha, você tem que pensar, eu tenho que aumentar a minha energia. Café com leite. A pior coisa que existe é café com leite pro fígado. Se tu tem o fígado, o café não, sozinho é uma bênção o café. Tem até remédios com cafeína, não, claro, exagero, mas 3 cafés por dia ativa a termogênese. Mas quando você mistura com leite, ele vira uma... Tá aí nesse livro também. Vira uma mistura venenosa, isso eu lembro muito do meu curso que eu fiz há 50 anos atrás, e o professor dizia, nunca tome café com leite. Nunca. Porque eu tomar, eu passo mal, mas eu claro, gosto. porque o fígado... E eu fico, por que você toma? Você sabe que você vai ficar ruim. Porque o fígado não suporta café com leite. É uma química que não é perfeita. Você entendeu? Nunca. É, uma vez ou outra... Mas não todo dia, Mas né? não todo dia. O mundo vai ser míope até 2050. Nós vamos ter, acho que 51% da população mundial míope. E a miopia ataca muito criança. As crianças hoje, com esse online, elas Celular esqueceram aqui. o lúdico, elas ficam, elas quase não saem no ambiente externo. Porque nos parece, os estudos têm mostrado isso, a medicina é muito dinâmica, que a radiação ultravioleta na criança, ela deixaria, ela causaria algumas células da retina a produzirem dopamina. E esta dopamina, porque o míope é um olho grande, então essa dopamina não deixaria o globo ocular crescer tanto e ser míope. Então é interessante a fase que você é criança, você precisa da radiação social, a radiação UV, para não termos miopia. E já o adulto, ele precisa de evitar, proteger-se da radiação ultravioleta para não ter tanta catarata. Quando a gente se sente ansioso, a gente tem uma situação de alerta, a gente pensa no futuro, a gente tem ali uma descarga de adrenalina e noradrenalina. E aquilo pode fazer com que mobilize seu organismo ou te faça agir. Né? É a nossa luta e fuga dentro do organismo. O ponto é que, às vezes, a gente age só dentro do pensamento.
né? Então aí a gente começa a pensar, e o pensamento excessivo é algo que acaba fazendo extremamente mal para a nossa vida, porque aí aquilo te mobiliza. Na criança, como a ansiedade se manifesta e qual o prejuízo que ela pode trazer, Larissa? São diversos, né? Assim como no adulto, né? Mas assim, na criança, a gente percebe a ansiedade através de uma inquietação, ela não consegue parar quieta, ou ela não consegue fazer nada até o final. Né? Ela para no meio da brincadeira, ou ela acaba comendo excessivamente, ela acaba tendo problemas no sono, ela pode ficar agressiva, ela pode responder de uma maneira irritada ou agressiva. Quer dizer que a ansiedade pode te levar para vários caminhos? Pode, depende do ser humano qual o caminho que a gente acaba indo. E comer demais pode ser um deles? Com certeza. Tem que saber se controlar. Tem que saber se controlar, com certeza. Tem que saber o que gasta, tem que saber o que ganha, tem que primeiro o dinheiro que entra, separar para investir. Todo economista, financista diz que a gente tem que escrever. Marcar lá quanto que você deve, tudo direitinho. Funciona mesmo, Fabrício? Funciona, porque você tá vendo o problema. Por exemplo, você fala com uma pessoa endividada. Pô, legal. Quanto você tá devendo? A pessoa não sabe. Nem sabe. Ela sabe que ela tem um carnê de não sei o quê, ela sabe que tem um outro de uma ação judicial. Ela sabe por alto, mas ela não tem noção. Então, ou seja, como é que você vai controlar um problema? Como é que você resolve um problema que você não conhece? É impossível resolver um problema que você não conhece. Tendo noção disso, fica mais fácil? Fica mais fácil e aquilo começa a te incomodar em algum determinado momento. Vou dar o exemplo do cartão de crédito. Se eu sei que eu posso gastar X, sei lá, R$2.000 por mês, eu posso gastar no meu cartão de crédito. Chega no dia 15, eu já gastei 1.800, na hora vai me acender uma luz amarela. Pode ser que até gaste mais do que 2.000, mas eu já vou ficar me segurando. Falei, opa, estourei. Antes de estourar o cartão, eu já sei que eu estourei. Entendeu? Então, assim, mas tem gente que nem olha, né? Tem gente que não olha, de repente, nossa, como veio o cartão esse mês. Claro, você não controla. Né? Tudo que vai Aí aparecendo, você vai indo, difícil. só vai passando o cartão, aí fica mais difícil. Então, é chamar a atenção da população para, primeiro, todo o cuidado com a saúde da sua boca. Veja com quem você vai ser atendido, quem vai te atender. Não esteja tão preocupado com a estética e sim com a funcionalidade. Né? Se a sua boca está bem, primeiro a saúde. Para você fazer qualquer procedimento estético, primeiro você tem que ver a sua saúde bucal. Não adianta começar pelo fim. Não é assim que funciona, infelizmente. Sim, por exemplo, me deu um problema cardíaco, aquela a célula tronco do dente de leite dela pode ser útil para você. Inclusive, ela pode ser trabalhada para tumores sólidos, para virar uma célula killer de cânceres. Ela pode ser utilizada para tudo. E infelizmente hoje não é divulgado isso. O interessante é fazer a coleta na hora do nascimento do cordão umbilical. Aí se colhe os dois tipos, a célula tronco hematopoética e a célula tronco mesenquimal. Porque o cordão umbilical também tem, né? Tem os dois. É o principal órgão, talvez muita gente não saiba que no dente de leite tem, né? E pode ser utilizado, é uma maravilha a célula tronco. Depois de quanto tempo, sem a menstruação, na menopausa, a mulher pode iniciar a reposição hormonal, doutora? A gente tem um período que a gente chama de janela de oportunidade, que são os primeiros 10 anos. Que nem futebol. Só 10 anos? 10 anos depois que entrou na menopausa, não pode começar mais. Ou menos de 60 anos, né? Então, uma mulher que entrou na menopausa aos 50. Até os 60 pode? Se ela fez antes dos 60, ela ainda pode. Depois disso, ainda não. Se ela entrar na menopausa com 45, até os 55, ela pode começar. Depois, não. Por quê? Porque daí os riscos superam os benefícios. Aí aumenta o risco de doença cardiovascular. Mas isso é bom, uma ótima informação, porque se você está nessa janela de oportunidade, por que não? Exatamente. Não é? Se você não tem nenhuma contraindicação... contraindicação... E ela sente isso de imediato, essa melhora? A melhora dos sintomas não é imediato, mas assim, é muito rápido. Acho que o mais importante sobre a menopausa é a informação. A mulher saber que pode acontecer com ela na menopausa, o que ela pode sentir e saber que tem tratamento, que ela não precisa sofrer sozinha e calada. Tem tratamento, isso é o mais importante. Procure seu médico sempre, não só por causa da menopausa, mas que é só mais uma fase na vida, por todas elas. A gente precisa deles sempre. A partir do momento em que a pessoa desenvolve a doença do alcoolismo, ele para de beber, ele pode ficar 320 anos sem ingerir álcool.
Se ele tomar o primeiro gole, em dias, ele volta exatamente ao ponto em que ele estava, dali para pior. Isso eu cansei de ver. Isso eu cansei de ver. Não tem cura. Não tem cura, e essa é a chamada recaída. A tragédia da recaída não é você voltar aos sintomas que você tinha com 18 anos de idade. É voltar aos sintomas que quando você tinha, quando você parou. Por isso que se fala que a doença do alcoolismo é uma doença progressiva, ela vai progredindo, vai piorando, sem retorno. Não importa o tempo que você está em abstinência. Se você voltar, vai voltar daquele ponto para pior. Então não existe beber moderado para quem é dependente químico do álcool, assim como não existe fumar crack moderado para quem precisou ser internado numa clínica para poder se livrar do crack. A doença do alcoolismo, assim como a dependência química, é um ambiente em que eles respiram. Claro que eu não posso ter a vontade por eles. Cada um é o senhor do seu destino. Nem Deus é capaz de suplantar a minha vontade. A minha vontade é só minha. Não adianta eu não querer que uma pessoa beba, que a mãe daquela pessoa não querer, que o irmão, que o filho. Precisa aquela pessoa querer. A vontade é o único requisito, por exemplo, para ser membro de AA. Se eu tô doente e eu acredito que essa doença ela vai me levar para baixo, ou é um castigo de Deus, ou na minha família todo mundo tinha isso, o resultado vai ficar completamente mais difícil, mais prolongado. É claro que nós não estamos falando de jeito nenhum que você deve substituir qualquer tratamento médico pelo pensamento positivo. Lá, agora eu vou fazer as minhas meditações e pronto. Não, é associado. Então, os estudos que as universidades fazem é associar o pensamento positivo ao momento que eu estou. Não, e saber de que maneira ele mexe fisicamente com as pessoas. Nessa busca que eu fiz, porque eu queria falar sobre isso com o William Sanches, eu descobri também que o pensamento positivo reduz o risco de doenças cardiovasculares, tudo isso é comprovado. A baixa pressão, você vai ter uma pressão arterial melhor, ajuda a lidar com o estresse, melhora a saúde mental, aumenta a taxa de recuperação de pacientes e é um grande aliado à vida saudável. William Sanches, uma afirmação para melhorar a vida profissional. Vida profissional. Eu sou um bom profissional. Eu tenho dons e talentos. Por mais que digam não, eu olho para mim e sei que posso. Veja, todas as frases são positivas. Então, assim, eu tenho uma frase que eu uso que é: há pó de ouro no ar para mim. Há pó de ouro no ar para mim. Significa há pó de ouro no ar para mim. Para mim. Ou seja, tem pó de ouro no ar para mim. Por quê? Eu tenho oportunidades o tempo todo. As oportunidades vêm para mim. Nesse exato momento tem mais dinheiro sendo fabricado para mim. Exatamente, a toxina continua muito útil, porque ela, além de melhorar aquelas rugas de movimento, né, você consegue reeducando a musculatura. Isso é importante. Né? Vai reposicionando uma sobrancelha, vai melhorando a hipertrofia que a gente tem em alguns lugares, por exemplo, na pálpebra inferior. A gente vai também conseguindo, com a técnica de Nefertiti, por exemplo, que a gente faz do contorno, a gente consegue trabalhar essa musculatura para diminuir a força dos músculos que puxam para baixo. Até pescoço, né? Exatamente, possibilitando os que fazem o efeito de lifting no rosto continuarem agindo. Então, tudo isso você vai trabalhando a musculatura para deixar sua fisionomia mais leve, com menos rugas e menos marcas do tempo, né? A anorexia, ele se relaciona, né? Ele quer dizer ausência de fome, ausência de apetite, o que não é verdadeiro. Na anorexia nervosa, o que existe é uma negação, né, do apetite. Então... Mas ela não sente fome, assim? Como consegue ficar sem comer? Muitas vezes ela sente, mas uma característica dessas pessoas, né, é ter uma capacidade enorme de autocontrole. Né? Que muitas vezes é muito maior do que outras pessoas têm. E isso é uma das coisas que leva... Tem fome, mas não come porque come. Precisa estar magra. Exatamente. Quer estar muito magra. E porque tem uma culpa enorme em relação ao comer. Né? Então, esses são os critérios para anorexia. Né? O transtorno de compulsão alimentar, ele é parecido com a bulimia nervosa no sentido em que ele cursa com episódios recorrentes, pelo menos semanais,
de compulsão alimentar. Só que diferente do que acontece na bulimia, a pessoa não tem um comportamento de compensatório, como, né, fazer jejuns, provocar vômitos, laxantes. O que acaba acontecendo? Então, ele só tem os episódios, mas depois não tem o comportamento compensatório. Então, essas pessoas acabam tendo muito mais ganho de peso. Então, existe uma forte associação do transtorno de compulsão alimentar com sobrepeso e obesidade. Agora, dizem que a gente desconta tudo na comida, né? Ou procura no prato de macarrão o afeto, no chocolate o carinho, o conforto. Por que as pessoas buscam tanto conforto em comida? Porque comer, ele é um ato prazeroso, né? Então, é bom, né, É muito gente? bom. É bom. Né? E nosso cérebro, assim, né? Assim, a comida, ela aciona regiões do cérebro relacionadas à recompensa. Da mesma forma que algumas substâncias psicoativas, por exemplo, algumas drogas fazem. Então, né, nós comemos não só porque a gente precisa, porque a gente tem fome, mas porque comer é recompensador, é prazeroso, é gostoso. Usa muito o jaborandi para o crescimento do cabelo. Ele dá um resultado realmente maravilhoso. Quem estiver com queda de cabelo deve usar o jaborandi, porque ele vai te trazer resultados. E, lógico, tem também tomar umas vitaminas, né? O magnésio, a biotina, que é essencial para quem está com queda de cabelo. As mulheres que estão na menopausa, às vezes cabelos mais ralos. Fazer uma reposição hormonal pode ser natural, que dá um efeito maravilhoso. Olha, o alecrim, ele é ótimo para queda de cabelo. Ele é ótimo para seborreia, caspa. Ele é ótimo também para a pele, é tônico adstringente. Ele é ótimo para ansiedade, nervosismo. Ansiedade usa-se como? O chá. Chá. Ou também pode usar em forma de tintura ou gotinhas também, tá? De óleo de alecrim? Tem o óleo de alecrim também, pode usar também. O alecrim tem em forma de chá, em forma de extrato, em forma de tintura, em forma de óleo. E cápsula também, dá para manipular também. Eu manipulo muito com os meus pacientes as ervas em forma concentrada quando precisa uma dosagem mais adequada. Então, para ansiedade, quem tem ansiedade, chazinho de alecrim vai bem. Muito bem. E fora isso, além de tratar ansiedade, trata a pele, o alecrim é ótimo para zumbido no ouvido, para labirintite. Usado de que maneira? Pode ser, tanto faz, do chá ou cápsula, ou pode ser a tintura também. Tá. Olha, o boldo é muito usado mesmo. Tá? Para que é o boldo? O boldo é para o fígado, ele é desintoxicante e ele melhora também a função intestinal. A salsinha em forma de suco, ela é excelente para melhorar a função dos rins. As pessoas que estão com rim que não está funcionando muito bem, o suco de salsinha funciona muito. Ela é diurética, para pessoas que têm retenção de líquido também é excelente. Para as pessoas que têm manchas na pele, se pegar um bom punhado de salsinha, macerar ela bem mesmo, colocar o açúcar cristal, fazer uma pastinha para fazer um peeling natural. Passa no rosto? Passa. Fazendo uma massagem circular é excelente para tirar manchas da pele. Agora, para tosse. O guaco com poejo, para adultos e crianças, é excelente. E já tem estudos que comprovam que não é cura, viu, gente? Mas o guaco, ele ajuda a diminuir tumores no pulmão. Nossa. Tá? É um auxiliar. É um grande auxiliar. E para tosse... E o que é o guaco? É uma raiz? É uma trepadeira. Tá? Mas é usado o quê? Folha? As folhas do guaco. Pode usar ela seca e pode usar verdinha também. E o poejo, que é excelente para tosse, para catarro, também. O ideal é a gente fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Esse é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Muito, divide aí, dá pouco por dia. É pouco. Quer dizer, são 5 vezes de meia hora ou 3 vezes de 50 minutos. Meia hora, Claudete, é 2% do nosso tempo. 2%. Então, não é tanto assim. Não é possível, né? Não ter 2% para mim. Exato. Não ter 2% para tomar um remédio. Tem essa brincadeira, que o exercício é um remédio que diminui em 60% a chance da pessoa desenvolver diabetes. Emagrece.
Pode baixar peso, diminui em 50% a chance de desenvolver pressão alta, câncer de mama, câncer de intestino, demência 30% menos, infarto e AVC 30%, 40% menos, melhora a massa muscular, melhora a massa óssea, diminui o risco de fratura, ajuda a controlar a ansiedade, depressão, tem inúmeros benefícios, melhora sono. Nossa, você falou tanta coisa que já me deu vontade de sair andando. Não. Isso não é pouca coisa. Para você ter uma ideia, Claudete, os cientistas estão chamando o malefício de ficar mais de 10, 11 horas sentado de um novo fumar. Caramba. Faz tão mal quanto o cigarro. 10% da população, estou falando dados do Brasil, 10% da população tem diabetes. Então, 1 em cada 10 pessoas tem diabetes e precisa, portanto, fazer exames. É para isso que a gente recomenda, acho que é importante também falar aqui, Claudete, quem são as pessoas que devem fazer os testes, né? Que estão com maior risco de desenvolver, são as pessoas com 35 anos ou mais, independente do peso, independente se tem ou não um estilo de vida saudável, a idade, por si só, é um fator de risco. Então, tem que fazer exame. 35 anos ou mais, todo mundo tem que fazer um exame, aí pode ser anual, por exemplo. Muito açúcar saindo na urina, isso puxa água e a pessoa urina muito. Então, urinar muito é um sinal de alerta. Urinando muito, a pessoa vai ter muita sede e vai beber mais água mais frequentemente. Então, parece que a água nem para no corpo. Aliás, é isso que significa diabetes, significa sifão. Parece que a água não para, porque a pessoa tem muita sede e urina o tempo todo. Então é um sinal. Sim, é um sintoma importante, mas que a doença já está, provavelmente essa pessoa já está em 300, já está num valor muito alto de glicose. Além disso, se a glicose está em excesso no sangue porque não entra ali no músculo, o músculo não é alimentado e a pessoa tem uma fraqueza muito grande e ela começa a emagrecer. Isso aqui é óleo, isso aqui é água. Olha só. Água e óleo se misturam? De jeito nenhum. Não. O seu CPF não se mistura com o seu CNPJ. Então você precisa cuidar das suas contas, você precisa estar bem, você precisa saber lidar com as suas finanças para você querer empreender. Então tem muitos empreendedores aí, as pessoas vendem imóveis para empreender. Depois de 3 anos, 4 anos, 2 anos, 1 ano, perdem tudo e ficam com as dívidas emocionais que estão lá nas emoções, aquelas que vocês não querem olhar porque não querem anotar os números, porque os números falam. Então, dá para eu pagar dívida se eu nem sei quanto eu devo? Olha, é impossível. Então, porque todo financista fala isso, né? Todo consultor. Você tem que anotar quanto você ganha, quanto você gasta. Mas muitas pessoas relutam em fazer isso, Sindai. O que eu falo é, se você quer sair das dívidas, você precisa querer do seu âmago. Eu não quero ser mais mendiga. Eu decidi na minha vida, há 16 anos atrás, que um dia eu estaria aqui. Então, como é que você quer estar daqui a um mês? Qual o exemplo que você vai dar para os seus filhos daqui 10 anos, daqui 1 ano? Então, tome uma decisão agora que você tem o meu exemplo. Se eu mudei a minha vida, você pode mudar a sua vida também. Fazendo o quê? Não voltando a fazer outra dívida ou usar outro crédito. Esse é um câncer que vale a pena prevenir. Porque, primeiro, ele é um dos mais... Depois de próstata nos homens, é câncer de intestino. Depois da mama nas mulheres, é câncer de intestino, passou o útero. Puxa. Então, assim, é um câncer que precisa ser prevenido e que vale a pena prevenir. Porque eu nem vou tê-lo se eu prevenir, sabe? Agora, eu queria deixar um recado também, Clau, que eu vejo assim, tem o 8 e o 80, como tudo na vida, né? Sim, claro. Então, assim, tem aquela pessoa que morre de medo, sabe que tem que fazer. Às vezes tem a história de um primo, do pai, do irmão. Não, mas eu morro de medo desse exame, eu não vou fazer. Por outro lado, tem o outro 80. Ele já fez ano passado, não deu nada. Ou deu um pólipozinho que era de baixo grau, que tinha milímetros. Aí o médico falou para ele que ele só precisava repetir em 5 anos.
Mas ele, não, eu quero fazer ano que vem de novo. É um exame, Clau, que apesar de muito seguro, tem riscos. Quais os riscos do exame? Porque durante o exame, você tem risco, sim, de perfuração do intestino, é muito baixo. Por isso tem que fazer com um bom profissional, tem que escolher direito. Sim. Tem que olhar sempre, ver se o médico que você está indo é médico mesmo, porque acontece de tudo, né? Não só nesse país, não, em tudo quanto é lugar. E outra coisa, você pensa que nós estamos também num país que é deficitário de saúde. Sim, nossa. Se todo mundo quiser fazer o exame fora da hora, não vai sobrar exame para quem realmente precisa fazer. Então, se o médico falou, pode confiar. Eu acho que sim, é muito importante a gente procurar saber que, assim, a colonoscopia, se bem feita, com preparo de intestino bem feito, feito por um especialista, num local que foi bem documentado, com as fotografias, mostrando que seu intestino estava limpo, é o exame que pode te dar uma prevenção de 5 a 10 anos. Então, você não precisa fazer todo ano. Você vai fazer... Agora, o meu exame deu 3 pólipos, deu 5. Quanto mais pólipos dá, e dependendo da gravidade dele... A periodicidade aumenta. A gente vai... quanto mais agressivo ele é, mais a gente faz mais rápido esse contato. Câncer de pâncreas, infelizmente, ele continua sendo um dos mais letais do corpo. Né? Principalmente porque acontece aquela mesma situação de não trazer sintomas. A pessoa e normalmente... não sabe. Quando ele traz os sintomas, ele já avançou e as suas células já circularam no corpo. Mas não dá um sintomazinho, nada, né? Quando ele bloqueia a via biliar e as pessoas percebem que o olho está amarelo ou que a urina está escura, a grande maioria dos diagnósticos vem através disso. Mas tem outros pequenos sinais. Quem, por exemplo, faz exames periódicos e percebe que o açúcar está subindo, que a glicemia, a glicose dosada no sangue, ela estava normal e de repente ela começou a se alterar sem nenhum motivo. Você não ganhou peso, você não modificou sua alimentação e o seu açúcar começou a piorar. Pode ser um sinal que algo está acontecendo no seu pâncreas. Se você tem um emagrecimento também que você não sabe por quê. Eu não estou fazendo regime, eu não mudei meus hábitos, comecei a emagrecer. É um sinal de alerta também. Se você tem casos na família de pessoas que tiveram câncer, especificamente de pâncreas, isso aumenta, também é um fator de risco. Pessoas que fumam e que bebem estão também dentro desses grupos de risco. A obesidade. A obesidade também aumenta a incidência de todos os tipos de câncer, inclusive do câncer de pâncreas. Isso está comprovado. Isso é totalmente comprovado. Em qualquer idade. A questão da obesidade, Claudete, e hoje a gente tem muito cuidado de falar, né, que muitas pessoas falam, isso é gordofobia. Não, não é gordofobia. Não, é uma questão de saúde. Saúde. Quando você fala contra a obesidade, você está protegendo aquela pessoa de vários tipos de problemas de saúde que começam com os ortopédicos, né? E alertando essa pessoa que ela pode ter problemas consequências de saúde. graves. Ninguém está mais falando pra de frente. forma estética nem nada. Então né? a gente tem que ter esse cuidado, mas a obesidade hoje é reconhecidamente um fator de risco para câncer de vários tipos, desde o câncer de mama até os cânceres de aparelho digestivo também estão relacionados com a obesidade. Para as pessoas que têm um bom acesso à saúde, tenham os cuidados com alimentação, atividades físicas, seus cuidados emocionais, um equilíbrio emocional é importante, sua dieta diversificada e de boa qualidade e fazer exames periódicos. Para quem não tem acesso, então prestar uma atenção redobrada à questão dos seus hábitos, do seu peso, a questão a questão da atividade física, que é importantíssimo, a questão do consumo, preferir o consumo de vegetais, porque os vegetais são protetores para todos os tipos de câncer do aparelho digestivo, diferente dos produtos industrializados e dos produtos animais, que eles são causadores de inflamação e, portanto, expõem a maiores riscos. Porque o câncer, doutor, pelo que eu já entrevistei de médico, não importa qual seja, a descoberta precoce ajuda muito, né? Na recuperação e na cura. Praticamente em todos eles, né, Cláudio? Por exemplo, o câncer de próstata, ele é um tumor que nós chamamos de rastreável. Ou seja, se a pessoa fizer os exames da maneira correta, disciplinadamente,
ela não vai ter nenhum sintoma, mas ela pode fazer o diagnóstico do câncer meramente porque ela está realizando seus exames da maneira adequada. Isso nós chamamos de rastreio. Então, a pessoa não precisa esperar nenhuma manifestação, nenhum sinal, nenhum sintoma. O diagnóstico hoje é feito numa fase muito inicial, na qual... Para aqueles que fazem o exame. Para aqueles que fazem o exame. Hoje a gente tem um dado no hospital que tumores localizados de baixo grau de agressividade da próstata, a chance de cura bate em 94%. Nossa, que... Então, olha só que legal, né? Então, se a pessoa se conscientizar, fizer os exames todos direitinho, muito provavelmente ela vai se encaixar nesse grupo. Daí. Vai fazer seu tratamento e o tumor vai ser um momento da vida dela. Ele vai passar por cima e vai ficar tudo bem, né? E é bom que se diga que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais mata homens no Brasil. O primeiro é o de pele, o segundo é o câncer de próstata. E dá para curar, dá para, né, saber se alguma coisinha está nascendo errada, se acontecer alguma coisa com as células. A criança está engasgada, 193. Tenho uma criança engasgada. O 93 é nacional? É nacional. Todas as cidades do Brasil, ligou o 93, vai cair para o Corpo de Bombeiros. Se essa criança respira e se essa criança tosse, eu estimulo essa tosse. Aquilo que a gente fazia lá de bate nas costas, vira de ponta cabeça, São Brás, não. Então a gente estimula ela a tossir. Por que estimula como, então? Fala pra ela, tosse, pra colocar Mas isso pra bate fora. nas costas, não bate nas costas. Porque se a gente bate nas costas, a gente pode fazer com que desça mais ainda o objeto. Tá. Porque esse tossir é o nosso organismo querendo expulsar o que tá de errado ali, né? Que a gente chama de ováceo, objeto estranho na via aérea. Então, se ela tosse, se ela chora, estimula, deixa. Lembrando que a gente já ligou pro 93 para estar uma viatura a caminho e para estar o atendente orientando o que a gente vai fazer. Mas o atendente, ele orienta, então? Orienta. Enquanto a viatura chega, que às vezes Exato. demora um pouquinho para chegar? Exato, é um atendimento conjunto aí, né? Tanto da orientação do profissional pelo telefone, quanto da viatura que está deslocando. Você vai lá no computador, coloca Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Educação Pública. Lá tem cursos de primeiro socorro gratuito para a população brasileira inteira. Ai, Então, me assim, dá de novo aí esse endereço, como é que é? corpodeBombeiros.sp.gov.br. Ok. Lá a gente tem curso de primeiros socorros voltado para o público adolescente e para o público adulto. Ah, engasgou, tem lá o que eu faço. Ah, cortei a perna, tô com uma pequena hemorragia, tem lá o que eu faço. Ah, queimei o braço, tem lá o que eu faço. Então, assim, aquelas dicas da vovó lá atrás, guarda elas com carinho, mas vai lá no site do Corpo de Bombeiros, se inscreve, ambiente virtual de aprendizagem nosso, disponível gratuitamente para qualquer brasileiro.